galera, aqui é KG Animes e voltamos para falar de Jujutsu Kaisen, que agora melhorou na sua reta final e isso é um problema. O que eu tô falando? Como assim essa afirmação? Se você não tá entendendo o que eu tô falando, então provavelmente você é do grupo que não tá se importando com a fase dark dessa obra. Pela obra ter voltado à sua origem, onde tínhamos Yuta depressivo, onde tínhamos muitas mortes, onde temos coisas pesadas acontecendo, inclusive temas com maldições e namoradas e sofrimento e dor e muita destruição. Agora se você entendeu minha fala e tá pensando assim, peraí, Kenny realmente tem razão, é um problema essa fase atual de Jujutsu Kaisen, então provavelmente você é da equipe que acha que poucas pessoas deveriam morrer, não deveriam estar desperdiçando tantos personagens assim. Mas o que eu quero falar aqui é que pra mim realmente melhorou essa fase final, porque hoje eu não sei dizer quem vai ficar vivo. Quem você acha que vai ficar vivo no final? Itadori? Yuta? Nem sei, viu? Porque parece que ela foi torado, vai saber. A Maki? Quem vai ser? Os que estão aposentados vão ficar vivos? Não vão? O que vai acontecer nessa etapa final? É tudo uma parábola, é tudo um questionamento, porque o autor foi genial em mudar sua obra para um gênero muito mais cheio de consequências. E o que eu queria dizer era que eu tô bem tendencioso a dar uma nota muito boa para Jujutsu Kaisen por conta dessa mudança. Eu tô bem empolgado com essa obra. Mas antes de comentar sobre tudo, você sabe como é que funciona, né? Tem bastante conteúdo de anime aqui. Inclusive, tô trazendo Garou Anime Boy sempre que posso. Até trouxe hoje, vou deixar um cardzinho com o vídeo aí para vocês assistirem. Mas enfim, vamos ao assunto. Como vocês bem sabem, Jujutsu Kaisen ele foi produzido, ele foi criado, o cerne de tudo, o início de tudo, como uma obra pesada, dark, com bastante gore e bem mais tensa. Ela nunca teve esse ar brincalhão, divertido e bobo que ela tinha na sua primeira parte, né? No início, onde a gente tem Itadori, o protagonista brincalhão, feliz e que não importa o sofrimento, ele sempre vai estar com o alto astral. A menina que é sempre esperta e sempre tá indo para tudo com frente e tudo, mas ainda assim um pouquinho meio chatinha com o protagonista, sempre tem aquela brigazinha, aquela rivalidade, e meio cara meio introvertido, que por mais que tenha amigos, ainda assim permanece calado ou até mesmo querendo fazer as coisas do seu jeito. E isso é uma fórmula muito comum, inclusive o seu próprio professor, onde a gente tem uma clara alusão ao Kakashi. E isso não é invenção minha, a própria autora ou autor, não sei qual é, GG já falou que se inspira, copia termos, copia coisas, pega coisas para poder usar na sua obra, pelo menos fazia muito isso quando foi criar Jujutsu Kaisen parte 2, podemos chamar assim, já que ele é uma continuação direta do Zero, que por sinal é a obra original. Então a gente tem um Zero que era chamado como escola geral de feiticeiros que lutam contra a maldição, uma parada assim. Esse era o nome, não era muito comercial, acabaram mudando, encurtando só para Jujutsu Kaisen Zero, acabou-se. Muito mais simples. E deu certo, porque essa obra era boa, tinha potencial e GG tinha feito uma obra muito pesada. O que a editora fez? Vamos amenizar, vamos fazer num estilo mais legal, mais shonenzão, mais tranquilo, que vai dar bom. E realmente deu bom. Só que da metade, ou não, mais de um pouquinho da metade, GG pensou, peraí, eu sempre quis fazer uma obra de shonen de batalha, porém com um aspecto mais dark, com consequências e com mais peso. O que eu vou fazer? Vou voltar ao meu estilo e vibe anterior, lá no Zero, porque era o que eu queria fazer e assim fez. Onde a gente tem agora um estado, um visual, um estilo de narrativa totalmente diferente da narrativa que a gente tem, principalmente quando a gente tem a primeira temporada, né? Tem ali vários capítulos do mangá e mudou completamente. Inclusive isso torna a obra bem diferente de qualquer obra que a gente vê costumeira e comum e clichê aí de shonen de batalha. Eu vou dar um exemplo do próprio One Piece. O One Piece, ele é meio difícil de agradar para quem não tem muito tempo e quem gosta de uma obra mais séria, que se leve a sério e que tenha consequências. Um cara que gosta de consequências não vai curtir One Piece, porque One Piece ninguém vai morrer.
ninguém sofre consequências. Não acontece nada de problema em One Piece. Nem pro cara ficar manco, nem pro cara perder um braço. Isso não vai acontecer com One Piece. Porque ele segue todo aquele padrão, né, de shonen de batalha, onde os heróis nunca serão destruídos. Apenas os vilões morrerão. Apenas os vilões terão sequelas bem intensas. As sequelas deles ficarão marcadas no personagem, mudará os personagens, mas não os heróis. Isso é uma coisa do shonen de batalha, é o estilo do shonen de batalha. Só que aqui não, aqui é diferente, aqui está indo para o lado diferente, muita consequência acontece, muito personagem morre. Inclusive se tornou aí uma das conversas que muita gente tem falado que muitos personagens são mortos desnecessariamente. Muitos personagens tinham potenciais e não foram utilizados. Mas por que deveria se utilizar esses personagens se a obra se pretende matar e se pretende contar uma história de luta contra um personagem específico? Por que alongar? Qual é a ideia de alongar? Eu vou dar um exemplo muito bom aqui, que muita gente não gosta. Na época que lançou, todo mundo amava, mas agora virou uma coisa comum odiar, virou uma coisa comum falar mal. Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba é uma obra simples, que tem todos os padrões de coisas específicas de shounens. A própria autora fala que é uma obra tão simples, nunca imaginou que o Fotob iria pegar sua obra, que não faz nem sentido, porque outras obras poderiam fazer muito mais dinheiro, e assim acabou acontecendo da Fotob pegar ela. Mas o fato é que essa obra em si, ela poderia ser muito maior, poderia ter muito mais coisa, poderia, mas não, o que ela fez? Ela queria contar uma história sobre um grupo que tentava matar um inimigo específico. Mas para você chegar lá é simples, basta você ir melhorando os seus personagens. Não tem muito mistério, não tem muita trama. Jujutsu Kaisen, por exemplo, é a mesma coisa. Então se você demora demais para chegar lá naquele ponto, você vai ter que contar tanta história, vai ter que contar tanta coisa e encher tanto barriga da obra que acaba perdendo o foco de eu preciso derrotar esse vilão, eu preciso derrotar essa maldição. E sim, vira uma espécie de spin-off canônico. Porque sim, por exemplo, o próprio One Piece tem muito spin-off dentro da trama dele, porque a trama dele é para achar o One Piece. Só que o próprio One Piece, ninguém sabe onde está. Então, se ninguém sabe onde está, pode rolar muita trama, muita história, infinitas histórias dentro dele. Por quê? Porque são spin-offs canônicos, são coisas que vão acontecer para encher a barriga, para alimentar o público. E eu não acho isso errado, eu acho até interessante. Para quem gosta do One Piece é maravilhoso ele ser gigantesco, você tem conteúdo para sempre. Mas quando você olha para Jujutsu Kaisen, ele ser grande não é legal. Então muitos acabam falando de personagens que chegaram, que botaram moral, que tinham presença e logo morreram. E não devia ser assim, deveria ter uma saga focada nele, para mostrar mais história nele e tal. Se fossem fazer isso sempre, ia ficar imenso. E o mais interessante e empolgante que se espera, que era a luta contra o Sukuna, ia demorar tanto para chegar, que no final as pessoas iam dizer: meu irmão, é muito bom, mas só fica bom mesmo, a melhor parte é depois que tu chega no episódio 500, cara. Tu tem que chegar no 500. Então isso acabaria também sendo um problema. O autor teria que ter muita bagagem, muita ideia para fazer coisas originais. E a gente viu que não é bem assim, né? Jujutsu Kaisen ele não é tão original, ele tem muitas coisas de outras obras. E aqui é onde eu quero chegar. Atualmente, muitos personagens estão morrendo, muitos personagens foram tirados da obra. GG vem matando muita gente, e isso é interessante para dar peso e para dar aquela sensação de ansiedade, de tentar descobrir quem vai ficar vivo, como se vai vencer o inimigo. E isso para mim é um diferencial muito grande dentro das obras. Muitas outras vêm tentando fazer isso, aplicar esse método de é um shonen, mas vamos botar a consequência. Durante as batalhas a gente vai matar algum personagem ou outro. Mas a grande maioria não consegue colocar dificuldade e problema para os protagonistas. Geralmente está focado nos terciários, nos secundários e nunca nos protagonistas. Pra você ter ideia, o Jujutsu Kaisen me chamou muita atenção porque o próprio Megumi tá correndo risco de vida porque tá preso dentro do Sukuna. E sim, já deveriam ter matado o Sukuna com ele dentro, porque vão ficar morrendo. A própria Nobara, acho que é assim o nome dela, taca a olha, se lascou, ninguém sabe se ela tá viva ou se ela tá morta, tem essas dúvidas ainda. O próprio Itadori tá tomando
reclamando dos Jedi Knights, porque tá todo ferido, todo ferrado. E a gente tem até mesmo a Maki, que virou carvão, né? Porque tá toda cicatriz, cheia de cicatriz, toda ferrada e tal, lutando ali. Então você vê que todos os personagens estão tendo consequências. Inclusive Yuta, que agora que Gojo saiu, ele entra pra jogada porque ele tinha aquele arquétipo do o protagonista, ele vai ser insano, poderoso, gigantesco, ele tinha esse aspecto, só que ele era depressivo, ele volta aqui e ele tá lutando e ele tá pegando em merda também. Então tudo que é personagem que poderia ter um protagonismo e não sofrer dano e não sofrer consequências, estão sofrendo consequências. E isso pra mim é muito legal e é o diferencial da obra. Então se você acha que matar personagens secundários, matar personagens primários não é uma coisa legal, eu digo a você, você só tá ansioso para ver esse final, você só tá empolgado e você só tá chocado com as possibilidades de todo mundo morrer, porque mataram muito personagem na obra. E por isso eu tô gostando bastante do que eu tô vendo atualmente em Jujutsu Kaisen. E lembrando que eu não sou um fã de Jujutsu Kaisen, tá? Eu até mesmo nunca curti muito, porque ele tinha muita pegada, muitas coisas parecidas com Naruto, e a própria obra, ela se espelhou muito em Naruto, só que de uma forma bem diferente, né? Convenhamos. Mas enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, quero saber a tua opinião, deixa aí nos comentários se você acha que eu tô certo, ou se você acha que não deveriam estar matando tanto personagem assim, não. Tem que deixar personagem vivo, do que adianta matar Sukune, tá todo mundo morto. Quero a tua opinião já aqui nos comentários, beleza? Enfim, vamos ficar por aqui. Valeu, falou, fui!